É uma casa basicamente térrea, que aproveitou a declividade do terreno para minimizar a movimentação de terra. Então, com isso, a gente economiza bastante carbono em função da logística de pôr e tirar terras. A grande viga é toda ela em concreto e as alvenarias todas são em terra crua. Todas as paredes dessa casa são vivas, são paredes que funcionam como uma moringa, como um filtro de barro. Então, todas elas respiram, são paredes feitas de terra crua. É uma técnica milenar, né? Se a gente parar para pensar, a gente tem construções feitas em terra crua que são milenares, né? A Capadócia é toda feita em terra crua, a Muralha da China é feita em terra crua, tem vários edifícios, as nossas igrejas da Bahia são feitas em terra crua, né? As igrejas centenárias que a gente tem no Brasil são todas elas feitas em terra crua. Então aqui a gente tem essas bananeiras, né? Que chama árvore do viajante, que é um tipo, tem essa fruta-pão, tem essas folhas todas para poder ver se a gente consegue melhorar o microclima. Goiás tem uma época do ano que é bastante seca, então a gente consegue criar um microclima mais apropriado para o cerrado. Essa é uma massa corrida que a gente desenvolveu, um químico desenvolveu para a gente. É uma massa corrida natural, feita para paredes de terra, ou seja, ela é uma massa corrida que respira. A ventilação a gente tem, você pode olhar que tem abertura em cima e abertura em cima. Por quê? Porque o ar quente sobe e aí eu consigo fazer um efeito chaminé e trocar o ar da casa. Então eu busco o ar na garagem de manhã, que é um lugar mais fresco que tem. Então eu busco o ar lá, abro aqui, eu ventilo toda a casa e troco todo o ar, fazendo a casa guardando um ar fresco da manhã. E aí eu vou alternando as aberturas, de acordo com a necessidade, o horário e a época do ano, para trazer sempre o ar fresco. Então eu busco o ar fresco e fecho a casa. Então, se eu liguei esse ar-condicionado umas 8 vezes em 10 anos, foi muito. E olha que Goiás é muito quente, muito quente. Mas apesar de ter muito vidro, a gente faz o controle das aberturas e das persianas, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um sol da tarde. Se eu desço a persiana, eu bloqueio esse sol, eu não tenho a incidência direta, então eu não tenho calor entrando. Se o cliente procura o arquiteto antes, é o ideal. Bom, então terreno comprado junto com o arquiteto, beleza. A gente vai fazer uma análise daquele terreno de acordo com o que o cliente quer. Ah, eu quero uma casa assim, de frente para a mata, eu quero uma casa que abra, sei lá, para o lago, enfim. A gente vai analisar aquele terreno, como é que é a insolação, como é que é a ventilação, se eu tenho rede de alta tensão no entorno, se eu tenho todos os ativos que eu posso computar no meu projeto, a gente vai analisar. Então, se eu tenho uma árvore muito frondosa, eu vou considerar. Se eu tenho, como é que é a topografia? Eu tenho mata, eu não tenho mata? Se eu tenho mata, qual é o vento dominante? Passa nessa mata ou não passa nessa mata? Quais são os condicionantes para o meu projeto? A gente busca também sempre lojas de material de demolição, né? Porque além de ter coisas fantásticas, a gente está minimizando o consumo de uma coisa nova, né? Então essa bancada aqui, ó, é um mancal de serraria antiga, custou R$70 a minha bancada, né? E é um mancal, a gente está na verdade reciclando uma coisa que era um resíduo, era um lixo, né? E a gente acabou transformando isso num luxo, né? Numa bancada, numa coisa que tem uma função. Toda a madeira da casa também é toda de demolição, tudo demolição. Então a gente busca ressignificar o que a gente entende como lixo. Mobiliário também, todo mobiliário é feito de madeira de demolição. A gente tem uma pequena movelaria que também faz todo essa parte de mobiliários. Esse filtro coleta toda a nossa água de pia, chuveiro e lavanderia. Ele passa por 3 estágios, né, com carvão ativado, com os mesmos princípios de um filtro de água. E aí ele vai até lá e dali ele desce em espinha de peixe e vai alimentando todas as frutíferas do pomar. Então todos os banhos que vocês tomam viram insumo para as nossas... O que era resíduo para vocês no banho vira insumo para as plantas no final do processo. Então, aqui é uma parede teste, a gente deixa essa parede aqui para a gente ir fazendo testes. Então, a gente ia fazer uma obra que era em estrutura metálica e aí a gente montou esse protótipo para poder fazer os testes, né? Estudar as interfaces e ver onde que a gente tinha possíveis patologias, né? Então, a gente fez e aí
como ficou aqui, a gente vai testando várias coisas. Sempre que surge uma coisa nova, a gente vem aqui, não, então vamos testar. E aí a gente testa e deixa no tempo, porque aí no tempo garante pra gente uma vida útil. Se resistir ao tempo, resiste a outras possibilidades. Aqui é o sistema da bacia de evapotranspiração. É uma caixa vedada, sem contato nenhum com o solo, que tem uma parceria entre as raízes das bananeiras e uma comunidade de bactérias que fazem todo o trabalho de absorção dos sólidos e dos líquidos. Então, a comunidade de bactérias absorve todos os dejetos, gera humus para as bananeiras e as bananeiras absorvem a água e evapotranspira. Cada bananeira evapotranspira em média 100 litros dia no ar. Então, cada bacia de evapotranspiração me gera mais ou menos 1000 litros de água dia. É sensacional, né? Pensar que numa época seca eu posso ter um vento dominante que passa por aí, gera microclima e eu consigo levar o microclima para dentro da residência ou para dentro do edifício, para dentro de qualquer comércio, seja lá do que for. É um sistema muito simples, resolveria muito do nosso problema, né, de saneamento básico no país todo, no mundo todo. É um sistema muito simples e que infelizmente pouca gente conhece, né? Mas que faz um senhor trabalho e é super eficaz. Essa é uma pedra que a gente colocou numa última residência que a gente fez no quarto do cadeirante, porque ela cria um estímulo, né? Na hora que o cara molha a pedra, ela muda de cor. Então, ela é uma pedra ela é um cinza clarinho. Na hora que ela molha, ela fica um verde jade, né? Ela chama ijal e ela ajuda também a aquecer a água da piscina, porque ela é uma pedra escura, então ela retém o calor. E ela, por ser uma pedra vulcânica, também ela libera uma substância que é desintoxicante, então ela é muito usada nos spas. Então, aqui foi um dilema, porque aqui a gente tem o sol do oeste, né, que é um sol intenso, mas a gente também não queria fechar a casa para mata, que era a coisa mais legal que tem. Então, a gente resolveu que tinha que ter um brise para fazer um controle dessas aberturas, dessa insolação que seria incidente. E como controlar isso? Então, a gente foi buscar materiais e, de preferência, né, eu tenho fixação por texturas. Então, um material que tivesse algum desempenho térmico e que pudesse resolver esse problema da alta insolação. Eu nunca tinha usado esse material para nada que não fosse acústico, porque o material, a especificação dele é acústica, né? Então, nunca tinha usado isso aqui externo, né? Sempre usei para casa de bomba, para estúdio de música. Mas aí, buscando esse material, eu descobri que esse material é uma tecnologia alemã, mas é fabricada no Brasil, e que ele é um material imputrescível. Diz que tem 30 anos que eles têm isso aqui enterrado e todo ano eles tiram para fazer a ferição, e que o material é imputrescível. Se é imputrescível dentro do solo, imagina numa fachada, né? Então a casa é toda envelopada com isso, buscando, nesse caso aqui específico, essa minimização da insolação do oeste. Imagina que você está dentro da cidade, você praticamente não tem jardim, mas você consegue ter um lugar que você vai subir, ver o céu e pisar na terra, né? Então é muito simples, se a gente parar para pensar no quanto é simples, né? Você pode ter uma horta, você pode ter um simples jardim, né? Você pode implantar igual essas plantinhas que chamam boldo, que tem alto resgate de carbono, então ele tem um desempenho ambiental muito bom. Então eu acho que se a gente entendesse o quanto é benéfico, né, a gente faria mais. Isso aumenta muito a inércia térmica e reduz o consumo de ar-condicionado. Então acho que só por essa conta já seria uma conta boa, né? Se você pensa nos outros benefícios, no benefício biofílico ou no benefício de resgate de carbono, melhora da qualidade do ar, aumento de biodiversidade, você vai ver mais pássaros, você vai ver mais animais, você vai ver mais coisas em função, a vida vai aumentar em função disso. A gente tem aqui basicamente a manta, um bidim drenante, argila expandida e terra. Então é um sistema muito simples. Hoje você tem sistemas que conseguem armazenar água no telhado. Então são uns caixotes e você planta por cima dos caixotes. Então naquele meio entre a laje e o início do jardim mesmo, você tem uma lâmina d'água considerável, que você armazena bastante, então chama jardim auto-irrigável. E tem sistemas hoje que você consegue tratar o esgoto no jardim do teto. Então é muito sensacional, né? Quem quiser investir um pouquinho mais, tem como fazer até isso.
Isso é outra coisa, quando a pessoa pergunta, mas a construção sustentável é mais caro. Sim, mas você não iria instalar um sistema fotovoltaico na sua casa se ela não, né, se você não tivesse o objetivo dela ser sustentável. Então tem que ser mais caro, né? E as tecnologias que são implantadas, elas se pagam em 100% e muito rápido. Esse sistema, quando foi colocado aqui a primeira vez, ele se pagava em 21 anos. Hoje as usinas se pagam em 4 anos e meio no máximo. São sistemas que aparentemente, num primeiro raciocínio, são mais caros, mas que se você fizer uma conta a mais longo prazo, são sistemas que se pagam muito tranquilamente.